Saúdo a todos os nossos telespectadores, irmãos e irmãs, com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando mais uma vez este programa Examinando as Escrituras. E nós vamos hoje, rogando a misericórdia de Deus, a direção de seu Santo Espírito, e que Ele nos dê sabedoria para compreendermos a sua santa e bendita palavra. Nós vamos ver hoje quem é Cristo. O que você entende sobre isto? Quem é Cristo para você? Cristo é um homem? Cristo é um Deus? Cristo é um Deus-homem? Ou Cristo é um homem-Deus? Quem é Cristo? Hoje nós vamos ver este assunto, fazermos o exame da palavra de Deus a respeito deste tema, mas como o nosso tempo é muito curto, apenas 15 minutos, o querido irmão, querida irmã, os telespectadores vão ter o bom senso de entender que nós não vamos esgotar esse assunto. Como todos os outros temas que nós temos falado aqui, não é esgotando o assunto. Nós estamos apenas iniciando um estudo da palavra para que você aí na tua casa, na tua igreja, você também possa continuar esse estudo e chegar até a verdade, até a salvação que Deus tem preparado para todos aqueles que o servem de coração e com sinceridade. Então nós vamos ler aqui primeiramente no Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, os versículos 21 e 22. A palavra de Deus nos diz: Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondestes estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aqui está começando a esclarecer quem é Cristo. Veja bem, no versículo 22, o que o Senhor Jesus diz: Tudo por meu Pai me foi entregue. Então ele está dizendo que Deus é Pai dele. Então ele não pode ser Deus. Ele não pode ser Pai dele mesmo. Se ele fosse Pai dele mesmo, isso é uma coisa impossível. Ele está falando: o meu Pai me entregou todas as coisas. Se ele está dizendo que o Pai dele, entregou a ele todas as coisas, é porque ele não é o Pai. E ele diz assim: Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai. Só o Pai sabe quem é o Filho. Nem quem é o Pai, ou melhor, ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ou seja, o Senhor Jesus está dizendo aqui: tudo foi entregue a mim pelo meu Pai. Quer dizer, eu sou filho de Deus, é o que ele está dizendo. Ele está dizendo: eu não sou o Pai, eu sou filho de meu Pai que está no céu, eu sou filho de Deus. Ele não pode ser o Pai, ele não pode ser Deus. Então, tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai. Ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho e a quem o Filho o quiser revelar. Ninguém conhece quem é o Filho, somente o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai, mas somente o Filho e a quem o Filho quiser revelar o Pai. Aí o Senhor Jesus revela para você, a nossa primeira revelação tem que ser quem é o Pai. Para então o Pai, que só o Pai conhece quem é o Filho, então o Pai vai nos mostrar o Filho. Veja aí também, em Romanos, a palavra de Deus nos diz no capítulo 9, nos versículos 15 e 16, Pois diz a Moisés: Compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Deus dá a quem Ele quer, mas Ele fez uma promessa através de Cristo, através de seu Filho. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, Ele encontra. Todo aquele que bate, a porta abre. Se você tomar um propósito na tua vida de querer servir a Deus de verdade, não buscar a Deus nas horas da aflição somente, como se Deus fosse um
uma coisa que estivesse ali somente para nos socorrer no momento de angústia. Muitas pessoas têm feito isso. Deus quer a tua entrega total, todos os dias da tua vida, toda a tua vida. Ele quer te abençoar, mas você tem que primeiro se entregar a Deus. Se você está procurando salvação, Jesus tem para dar. Se você está procurando bênção, vida eterna, Jesus tem para te dar. Mas você tem que entregar a tua vida a Jesus. Porque toda árvore que meu Pai não plantou será arrancada, diz o Senhor. E nós vemos aqui que se você buscar mesmo, Deus quer te salvar. Porque tem a palavra diz assim: Deus não quer a condenação de ninguém, quer que todos venham à salvação. Deus não tem prazer na condenação de ninguém, Ele tem prazer na salvação. Então não pense você, mas o ímpio nasceu para o dia do ímpio. Sim, mas você sabe quem é o ímpio? Você sabe quem são os condenados, quem são os perdidos, quem são os salvos? O julgamento não foi dado a nós, mas ao Filho foi dado todo o julgamento. Ao Filho foi dado todo o julgamento. E a palavra também nos fala aqui em Mateus capítulo 16, versículo 15, o Senhor Jesus perguntando para os discípulos: o que dizem os homens que eu sou? Uns dizem isto, outros aquilo. E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, tomando a palavra: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu és o ungido, o Filho de Deus. Deus tem um filho único, a primeira criação de Deus, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele. E as pessoas fazem confusão. Deus veio ao mundo através de seu Filho. Você não tem o Espírito Santo na tua vida? Se você não tem, tem que procurar e buscar até receber. O Espírito Santo é Deus, é o Pai. Porque não existe dois Espíritos Santos. Só existe um, que é o Pai. A palavra diz que Deus é Espírito e Deus é Santo. Se Deus é Espírito e é Santo, Deus é o Espírito Santo. Não são três manifestações, é um só Deus. Se você tem o Espírito Santo na tua vida, você tem o Pai. E o Senhor Jesus também falou isso. Quando ele saiu da água, quando ele foi batizado por João Batista, o João Batista viu descer sobre ele o Espírito Santo em forma de pomba. Ali foi Jesus batizado com o Espírito Santo, como eu fui, como você é. Porque nós precisamos ter o Espírito Santo. E Cristo também tinha que ter o Espírito Santo. Tinha que ter este batismo, porque ele como filho foi obediente, e obediente até a morte e morte de cruz. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, a palavra nos diz que: porém inimizade entre a mulher e a serpente. Porém inimizade entre a mulher e a serpente. Esta te ferirá o calcanhar e tu pisarás na cabeça da serpente. Ali Deus estava falando da igreja. A mulher não era Eva. Eva representava a igreja. Se fosse para colocar inimizade entre a serpente e o ser humano, Deus se referiria ao homem. E colocarei inimizade entre tu e o homem. Mas ali Deus falou à mulher. A mulher representando a igreja. E Satanás já viu ali desde aquele começo que viria um da mulher que pisaria na cabeça dele, na cabeça da serpente. E este um já era a promessa. A primeira promessa de Deus, que mandaria o Redentor. E por ali, dali em diante, nós vemos a continuação, Moisés falando: levantarei um profeta no meio de vós, semelhante a mim, a ele ouvireis, e ele não perdoará a vossa rebelião. Quem é este profeta semelhante a Moisés? É Cristo. Êxodo capítulo 23, versículos 20 e 21. E nós vemos que Deus nos deu o poder para pisar as serpentes em Lucas capítulo 10, versículos 19 e 20, Romanos capítulo 16, versículo 20. Então este Cristo que veio não é Deus, é o Filho de Deus.
e recebeu todo o poder no céu e na terra. Mas quando diz que tudo está sujeito a ele, é claro que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas, que é o Pai. Deus, o cabeça de Cristo, Cristo, o cabeça do homem, o homem, o cabeça da mulher. Coríntios. Então nós estamos começando a compreender quem é Cristo. Cristo, a primeira criação de Deus. E onde nós vemos isso? Nós vemos que todas as coisas foram feitas por Ele. João capítulo 1, versículo 3. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Como que Cristo criou todas as coisas se Ele nasceu há 2000 anos atrás? Mas veja lá em Gênesis capítulo 1. Haja luz. E nós vemos em João que esta luz veio ao mundo, veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Cristo, Filho único de Deus, mas abriu-nos a porta para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pelo seu nome, receba este nome em tua vida, seja batizado em nome de Jesus. E viremos para Ele e faremos nele morada. Que você possa compreender, entender a palavra de Deus assim como ela é, sem mistura e sem fermento. As obras que eu faço, diz o Senhor Jesus, não as faço de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Veja em João capítulo 3, versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Veja ainda, quando Jesus foi tentado, quando Cristo foi tentado por Satanás, disse-lhe o Senhor Jesus, Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículo 10. Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. O que Satanás queria de Cristo? Queria que Cristo o adorasse. Como que Satanás poderia pedir para Deus adorá-lo? Mas ali estava um homem sendo tentado, como você é tentado, como eu sou tentado, como todos os homens e mulheres são tentados. Mas Cristo foi fiel, e fiel até a morte, morte de cruz. Não negou o Pai. E você muitas vezes é tentado a negar, eu também, todos nós, ele foi tentado, mas somente a Deus adorarás. Então nós temos que compreender e entender, e nos entregar a Jesus com fé e confiança. Para encerrar, veja Apocalipse capítulo 22, versículo 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio, o fim, o primeiro e o derradeiro. Deus não tem princípio, não tem fim. Não é Alfa, não é Ômega. Deus é eterno. Cristo, o homem, recebeu o poder da primeira criação de Deus. Nele habitou a plenitude de Deus. Aquela luz que Deus havia criado, a primeira criação de Deus, se fez carne. Ele era o Verbo. Tudo foi feito através do Verbo, através daquela primeira criação. Ele teve princípio. Ele é o fim de todos, a salvação. Cristo te ama. Morreu por ti, por mim, por toda a humanidade. Aceite esse nome na tua vida. Não há salvação em nenhum outro. Não existe trindade. Isto é uma coisa que foi preparada para te desviar da salvação. Me acha onde está escrito que existem 3 deuses, ou 3 pessoas e um Deus. Mas eu vejo um Deus, vejo um Espírito Santo, vejo o Filho que é homem, que foi tentado e venceu a morte. Que Deus te abençoe. Que Deus, o próprio Pai, o Espírito Santo esteja na tua vida, em teu lar, e te dê a paz e a salvação e a compreensão da tua santa e bendita palavra. Pai, te peço, abençoa todos agora, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Obrigado, Senhor.